A chuva caía fina sobre as ruas de São Paulo quando um homem de barba desgrenhada e roupas gastas caminhava lentamente, seguido de perto por um cachorro marrom de olhar fiel. Chamavam-no de João, mas poucos sabiam seu nome verdadeiro. Vivia há anos pelas calçadas, dormindo sob marquises e sonhando com um teto. Seu único companheiro era Tico, um vira-lata esperto que nunca o abandonava, nem nos dias de fome nem nas noites de frio. Juntos, eram invisíveis para o mundo. João não pedia muito da vida. Uma refeição, um pouco de paz e a companhia de Tico bastavam. Havia aprendido a encontrar alegria nas pequenas coisas, um sorriso, um pedaço de pão, o sol da manhã. Mas, naquela semana, o destino parecia querer lhe dizer algo. Havia sonhado 3 noites seguidas com uma casa velha, coberta de mato, e com um portão rangendo. No sonho, Tico cavava o chão e encontrava algo brilhante. João acordava suando, sem entender o porquê. Certo dia, caminhando pela zona rural de São Paulo, em uma estrada quase esquecida, João viu uma placa torta, escrita à mão: vende-se, R$ 130. A placa estava pendurada num portão enferrujado que levava a uma cabana de madeira, coberta de musgo e silêncio. Ele parou, olhou para Tico e riu. Olha só, Tico, até as casas estão mais baratas que o meu almoço. O cachorro latiu, como se respondesse à ironia do dono. Por curiosidade, e talvez esperança, João empurrou o portão. O rangido ecoou como um chamado antigo. O interior da cabana cheirava a umidade e abandono. As janelas estavam quebradas, o chão coberto de folhas secas. Ainda assim, havia algo naquela casa que o fez parar. Uma sensação estranha, quase familiar. Tico farejava cada canto, inquieto, como se reconhecesse o lugar de algum sonho antigo. No dia seguinte, João voltou. Levou consigo as poucas economias que tinha, R$ 130, dinheiro juntado com esmolas e pequenos serviços. Encontrou o dono, um senhor idoso e cansado, que parecia ansioso para se livrar do imóvel. Leva por esse preço mesmo, disse o homem. Ninguém quer morar aqui. Dizem que tem coisa enterrada. João não deu importância. Fez o pagamento, assinou um papel amarelado e, pela primeira vez em anos, tinha um lar. A primeira noite foi estranha. O vento batia nas frestas das paredes, fazendo a casa gemer. João acendeu uma pequena vela, deitou-se num canto e puxou Tico para perto. O cachorro parecia inquieto, como se ouvisse algo que o dono não ouvia. Às 3 da manhã, ele se levantou e começou a cavar um ponto específico do chão, bem ao lado da parede. João, sonolento, apenas murmurou: deixa isso para amanhã, Tico. No amanhecer, Tico voltou ao mesmo ponto e começou a cavar com mais força. João observava curioso. O cachorro não parava de farejar, latindo baixo, com o corpo em alerta. Quando as patas bateram em algo duro, o mendigo se aproximou. Ajoelhou-se e começou a ajudar. A terra estava fofa, como se tivesse sido mexida há pouco tempo. E então, algo metálico brilhou sob o barro. Com as mãos tremendo, João limpou o objeto. Era uma tampa de baú antiga, enferrujada, mas ainda firme. Ele olhou para Tico, que abanava o rabo, feliz. Você achou isso, garoto? Murmurou, incrédulo. O coração do mendigo disparou. Havia algo dentro, ele podia sentir. Mas também sentiu medo, o tipo de medo que vem quando se está prestes a mudar o próprio destino. Com cuidado, usou uma chave velha para forçar a fechadura. O rangido ecoou como um sussurro antigo. Quando a tampa finalmente se abriu, João ficou paralisado. Dentro do baú, havia sacos de couro cheios de moedas douradas, brilhando à luz fraca da manhã. O ar pareceu desaparecer por um instante. Tico apenas olhou para o dono, como se soubesse que aquela descoberta não era apenas sorte, era destino. João se sentou no chão, o olhar perdido entre o espanto e as lágrimas. Toda a sua vida, a fome, o frio, a solidão, pareciam se dissolver diante daquele ouro. Mas, por algum motivo, ele não sentiu alegria. Sentiu um peso, uma estranha presença que parecia observá-lo. O ouro não apenas reluzia, ele parecia vivo. Tico rosnou baixo, como se pressentisse que aquele tesouro carregava algo mais do que riqueza. João ficou um longo tempo olhando para o baú, incapaz de tocar nas moedas novamente. O brilho dourado refletia nas paredes escuras da cabana, iluminando o rosto cansado do mendigo. Era como se aquele ouro o encarasse de volta, oferecendo poder, mas cobrando algo em silêncio. Tico continuava inquieto, andando em círculos, rosnando baixo. João respirou fundo e sussurrou: calma, meu amigo, isso é sorte, não maldição.
Mas algo dentro dele duvidava. Naquela manhã, João tentou agir normalmente. Foi buscar água no poço velho atrás da cabana e preparou um café simples, como nos dias de rua. Mas sua mente não conseguia se afastar do baú. Cada gole tinha gosto de dúvida. Olhava para Tico, que agora evitava o canto onde o baú estava enterrado. Era estranho. O cão, que sempre dormia ao lado dele, agora preferia o chão perto da porta, com os olhos atentos àquela sombra silenciosa. João decidiu enterrar o baú novamente, temendo que alguém descobrisse. Cobriu o chão com cuidado e colocou uma tábua por cima, como se quisesse esconder um pecado. Amanhã penso no que fazer, murmurou. Tentou dormir, mas o sono não veio. Sentia o peso do ouro debaixo do chão, como se ele respirasse. O som do vento parecia sussurrar palavras antigas. Você pediu um lar, João, ecoava na mente. Mas todo abrigo tem um preço. Nos dias seguintes, algo mudou. A cabana parecia ganhar vida, mas de um jeito estranho. O vento que antes soava como lamento agora parecia falar. As sombras se moviam, e o brilho dourado do baú, mesmo enterrado, parecia atravessar o piso à noite. João começou a ouvir passos do lado de fora, embora ninguém morasse por perto. Tico, sempre leal, agora dormia de olhos abertos, rosnando ao menor ruído. O medo começou a crescer como erva daninha. Certo dia, um homem apareceu na estrada, pedindo água. Era um senhor de aparência rude, com olhar desconfiado. Ouvi dizer que alguém comprou essa cabana, disse ele, bebendo devagar. Faz tempo que ninguém tem coragem de viver aqui. João tentou mudar de assunto, mas o homem insistiu. Dizem que um fazendeiro morreu aqui há 100 anos, e que o ouro dele nunca foi encontrado. João engoliu em seco. Tico latiu forte, como se mandasse o estranho ir embora. Depois que o homem partiu, João sentou-se na varanda e observou o pôr do sol. O céu alaranjado refletia nas poças de chuva, e por um instante, ele pensou em vender o ouro. Imaginou-se comprando roupas novas, comida, talvez uma vida melhor para ele e Tico. Mas algo o impedia de agir. Era como se a cabana o prendesse. Quanto mais pensava em sair, mais sentia que não podia. E quanto mais olhava para o chão, mais aquele brilho o chamava. Naquela noite, sonhou novamente. Estava na mesma cabana, mas tudo ardia em chamas. O baú estava aberto e do ouro saíam mãos escuras que tentavam alcançá-lo. Tico latia desesperado, mas o som parecia distante. Quando acordou, estava suando frio, e o chão, exatamente onde o baú estava enterrado, estava levemente queimado. O coração de João disparou. Isso não é normal, murmurou, olhando para o cão que tremia. Com medo, ele resolveu pedir ajuda. No povoado próximo, havia uma pequena capela. João foi até lá e procurou o padre. Contou parte da história, omitiu o ouro, mas disse que havia algo estranho em sua casa. O padre o escutou com atenção e respondeu: há lugares que guardam dores antigas, meu filho. Às vezes, o que é enterrado não é só terra. Essas palavras ficaram ecoando na cabeça de João durante todo o caminho de volta. Ao chegar à cabana, percebeu que Tico não esperava na porta, como sempre fazia. Entrou correndo e o encontrou cavando novamente no mesmo ponto. O cão havia desenterrado o baú até a metade. As patas estavam sujas, o focinho coberto de poeira. João correu, gritando: Tico, para com isso! Mas o cachorro não obedeceu. Com um puxão, a tampa do baú se abriu sozinha, e uma corrente de ar frio atravessou a casa. Dentro do baú, o ouro ainda brilhava. Mas agora havia algo mais. Um pedaço de papel envelhecido, coberto de letras quase apagadas, repousava sobre as moedas. João pegou com cuidado. Era uma carta antiga, datada de 1894. As palavras tremiam sob a luz da vela. A quem encontrar este ouro, saiba que ele foi ganho à custa de sangue. Que Deus tenha piedade de quem o tocar. João sentiu o corpo gelar. O ouro, enfim, tinha voz, e o peso da maldição parecia despertar. A carta ficou nas mãos de João por um longo tempo. Ele leu e releu aquelas palavras antigas até que as velas se apagaram sozinhas, deixando a cabana mergulhada na escuridão. Tico permaneceu ao seu lado, respirando de forma pesada, com os olhos fixos no baú aberto. O silêncio parecia mais espesso que o ar. Lá fora, o vento se transformou em um uivo distante, como se a própria terra lamentasse algo esquecido. João sentiu que aquele ouro não era bênção, era uma dívida. Nos dias seguintes, João tentou se convencer de que estava apenas imaginando coisas.
continuou cuidando da cabana, varrendo o chão e consertando o telhado, tentando ignorar o peso invisível que pairava sobre o lugar. Mas, a cada noite, o mesmo som voltava, o arranhar suave vindo debaixo da terra, como se alguém quisesse sair. Às vezes, o ouro parecia brilhar sozinho, mesmo com todas as janelas fechadas. E sempre, Tico rosnava antes que qualquer coisa acontecesse. Uma manhã, João decidiu enterrar o baú novamente, mas desta vez mais fundo. Pegou a pá e começou a cavar no quintal, longe da cabana. Tico observava em silêncio, inquieto. O suor escorria pelo rosto de João enquanto ele falava sozinho, tentando convencer-se: é só ouro, não tem poder, não tem alma. Mas, quando jogou a primeira pá de terra sobre o baú, o chão tremeu levemente. O vento cessou por completo, e por um instante, o mundo pareceu parar de respirar. Naquela noite, João teve o sonho mais vívido de todos. Ele estava em um campo aberto, cercado por vozes antigas que o chamavam pelo nome. No centro do campo, o baú jazia aberto, e dentro dele havia rostos de pessoas que ele nunca viu, mas que pareciam gritar em silêncio. Um deles, o de uma mulher, estendeu a mão para ele e sussurrou: o ouro não pertence aos vivos. João acordou gritando, e Tico lambeu no rosto, como quem tenta trazer o dono de volta à realidade. O medo se tornou companheiro. João começou a sentir a presença de alguém na cabana. Às vezes, as portas se abriam sozinhas, e o espelho antigo, deixado pelo antigo morador, refletia uma sombra que não era dele. Tico latia para o nada, com o pelo eriçado e os dentes à mostra. E mesmo quando o dia amanhecia, o clima não melhorava. Parecia que a luz do sol evitava aquele lugar. João começou a se perguntar se o ouro o havia amaldiçoado ou se apenas despertara algo que sempre esteve ali. Um dia, enquanto caminhava até o vilarejo, João ouviu dois homens conversando na venda. Dizem que quem tenta tirar o ouro da cabana acaba louco, disse um deles. Meu avô contava que aquele ouro foi enterrado por um homem que matou a própria família por ganância. João parou de respirar por um segundo. Sentiu o sangue gelar. Tico, ao lado dele, começou a rosnar baixo, como se entendesse o peso daquelas palavras. Sem dizer nada, o mendigo saiu da venda e voltou para casa. O caminho de volta parecia mais longo. As árvores pareciam observá-lo, o vento sussurrava coisas que ele não queria ouvir. Quando chegou à cabana, percebeu algo estranho. A porta estava aberta. Ele a havia deixado trancada. Entrou devagar, chamando por Tico, que havia corrido na frente. O cachorro farejava o ar, inquieto. No meio da sala, o baú estava novamente desenterrado e aberto. As moedas estavam espalhadas pelo chão, reluzindo como olhos dourados. João caiu de joelhos, aterrorizado. Quem mexeu aqui? Gritou, mas só o eco respondeu. Foi então que percebeu pegadas na terra. Eram pequenas, descalças, como de uma criança. Seguiam do baú até a parede dos fundos, onde paravam de repente. João se aproximou devagar, tocou a parede, e ouviu um sussurro. Devolva o que não é seu. Recuou em pânico, mas antes que pudesse sair, Tico começou a cavar perto da parede. A madeira rangeu, e um pequeno buraco revelou algo brilhante. Não era ouro, mas um medalhão antigo, com uma foto dentro. João abriu o medalhão e viu o retrato de uma mulher e uma menina. Ambas usavam roupas antigas, do século passado. No verso, havia uma inscrição gravada: Família Monteiro, 1894. O mesmo ano da carta. Ele entendeu tudo. Aquelas vozes, o ouro, o medo, tudo estava ligado àquela família. O ouro era deles, e o sangue que o conquistou ainda clamava por justiça. Tico uivou, e o som ecoou pela cabana como um lamento humano, profundo, quase piedoso. Naquela noite, João decidiu que não podia mais ficar ali. Arrumou suas poucas coisas, colocou o medalhão no bolso e olhou para o baú uma última vez. Não quero ouro, murmurou. Só quero paz. Mas quando se preparava para sair, ouviu algo atrás de si, o som de correntes sendo arrastadas. Virou-se devagar. O baú estava fechado novamente, e sobre ele havia uma marca de mão escura, como se alguém tivesse tocado o tampo por dentro. João sentiu que a história daquele ouro ainda não havia terminado. João não conseguiu dormir naquela noite. Cada estalo da madeira parecia um grito vindo do chão. O vento entrava pelas frestas e fazia as velas tremerem, projetando sombras que dançavam nas paredes. Tico, deitado ao lado da porta, não pregava os olhos. O cachorro tremia, mas não de frio, era medo. O mendigo sabia que algo na casa havia despertado,
algo antigo e impaciente. Ele olhou para o medalhão e se perguntou quem eram aquelas pessoas e por que o destino o havia colocado ali. No dia seguinte, João resolveu visitar o cartório do vilarejo. Levou o medalhão e perguntou se alguém conhecia o nome Monteiro. O atendente, um homem idoso de voz rouca, arqueou as sobrancelhas. Monteiro, repetiu, folheando um livro grosso e empoeirado. Ah, sim. A família Monteiro era dona de uma fazenda enorme nesta região. Desapareceu misteriosamente no final do século XIX. João sentiu um arrepio. O ano era o mesmo da carta. O mesmo do ouro. Nada disso podia ser coincidência. O atendente continuou, com um tom sombrio. Dizem que o patriarca, José Monteiro, era um homem ganancioso. Enterrou a fortuna da família com medo de ladrões, mas algo aconteceu. Ninguém sabe ao certo se foi crime, praga ou loucura. Só se sabe que todos morreram, e o ouro nunca foi achado. João saiu do cartório com o coração pesado. Caminhou em silêncio, com Tico seguindo seus passos. A chuva começou a cair outra vez, fina e persistente, como se o céu também chorasse pelo passado. De volta à cabana, João acendeu uma vela e colocou o medalhão sobre a mesa. Talvez vocês só queiram ser lembrados, murmurou, olhando para as fotos. Mas, ao fazer isso, ouviu um som fraco, um soluço. Virou-se lentamente e viu algo impossível, uma figura feminina, translúcida, parada ao lado do baú. O rosto era pálido, os olhos cheios de dor. Ela o observava com tristeza, e ao seu lado, a sombra menor de uma criança segurava sua mão. João recuou, o coração disparado, e Tico latiu, mas não avançou. A mulher apontou para o chão, exatamente onde o baú estava enterrado. Seus lábios se moveram, mas o som era apenas um sussurro de vento. João não compreendeu as palavras, mas entendeu a intenção. Aquilo não era ameaça, era um pedido. Ele caiu de joelhos, chorando em silêncio. Eu não quero ouro, eu só quero ir embora, disse. Mas a mulher balançou a cabeça lentamente. Então desapareceu, deixando apenas o som da vela apagando e o eco distante de um choro infantil. Nos dias seguintes, João começou a mudar. Já não via o ouro com os mesmos olhos. Passou a sentir culpa, como se tivesse violado um túmulo. Pensava na família Monteiro e no peso da ganância que os destruiu. A cabana, antes sombria, agora parecia triste. O ar era pesado, mas não hostil. Tico ficava sempre por perto, e o mendigo falava com ele como se o cachorro entendesse cada palavra. Talvez o que eles querem não é ouro, Tico, é paz. E o cão respondia com um olhar que parecia humano. Naquela tarde, enquanto caminhava pelos fundos do terreno, João encontrou algo novo. Uma cruz de madeira, quase coberta por mato e terra. Ajoelhou-se e limpou o barro. O nome estava quase apagado, mas ainda podia ser lido. Maria Monteiro, 1894. Ao lado, um túmulo menor, sem nome. O mendigo sentiu o estômago se revirar. Enterrou o rosto nas mãos e ficou ali por longos minutos. A verdade era clara como o vento frio que soprava. O ouro estava manchado por sangue inocente. Tomado pela emoção, João decidiu devolver o ouro ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Cavou um novo buraco, mais fundo e mais distante da cabana. Enquanto colocava as moedas no chão, rezava em silêncio. Que Deus perdoe o que o homem destruiu pela cobiça. Tico observava, atento, com o rabo imóvel e os olhos marejados. Quando a última moeda desapareceu sob a terra, um silêncio sagrado tomou conta do lugar. Nenhum vento, nenhum som, apenas paz. Ao voltar para a cabana, João sentiu algo diferente. O ar estava leve, e pela primeira vez, o cheiro de mofo havia sumido. O sol entrou por uma das janelas quebradas e iluminou o medalhão sobre a mesa. Ele se aproximou e percebeu que as fotos haviam mudado. Agora, a mulher e a criança sorriam. Um nó se formou em sua garganta. Vocês estão livres, sussurrou. Tico deitou-se ao lado do medalhão e fechou os olhos, tranquilo, como se entendesse o fim daquele fardo. Naquela noite, João sonhou novamente com a mulher e a menina. Mas dessa vez, não havia fogo, nem gritos, nem ouro. Havia apenas um campo verde e o som do rio ao fundo. A mulher lhe agradecia com um sorriso, e a menina acariciava a cabeça de Tico. Quando acordou, o sol nascia por trás das árvores, dourando o horizonte. A cabana, antes símbolo de maldição, agora parecia um lar abençoado. Pela primeira vez, João sentiu paz verdadeira, e entendeu que nem toda riqueza brilha aos olhos. Nos dias que se seguiram,
João sentiu que algo dentro dele havia renascido. Já não pensava mais em dinheiro, nem em ouro. Pensava em silêncio, em gratidão, em paz. Passava as manhãs limpando o terreno, cuidando das plantas e consertando o que restava da velha cabana. Às vezes, sentava-se na varanda com Tico deitado aos seus pés e observava as nuvens passarem. Era como se cada brisa carregasse consigo os sussurros de uma história finalmente encerrada. Pela primeira vez em anos, ele sentia que pertencia a algum lugar. Com o passar das semanas, João começou a receber visitas. Moradores do vilarejo, curiosos com o homem que vivia na casa amaldiçoada, vinham conhecê-lo. Ele os recebia com café e sorriso, sem contar a verdade completa. Dizia apenas que tinha limpado o terreno e que agora o lugar estava em paz. Alguns diziam sentir uma calma estranha ali, como se um peso tivesse sido retirado do ar. O velho padre da vila, ao visitar a cabana, afirmou em voz baixa: "Há presença de graça neste lugar." João passou a ser visto de outra forma. O mendigo que antes vivia esquecido nas ruas de São Paulo agora era respeitado por sua simplicidade. As pessoas o ajudavam com alimentos, roupas e ferramentas, e ele, em troca, oferecia ajuda aos vizinhos. Consertava cercas, cuidava de hortas e sempre compartilhava histórias que terminavam com alguma lição. "Nem todo tesouro brilha", dizia com um sorriso enigmático. Tico, sempre ao seu lado, tornará-se quase uma lenda local, o cão que encontrou o ouro. Apesar da serenidade, João ainda sentia uma ligação profunda com o passado da cabana. Às vezes, à noite, sentava-se perto do lugar onde o ouro havia sido enterrado novamente e falava sozinho. "Vocês estão bem aí?" perguntava ao vento. E, de alguma forma, ele jurava ouvir uma resposta suave, como uma brisa morna atravessando as folhas. Não havia mais medo, apenas respeito. Era como conversar com velhos amigos que finalmente encontraram descanso. Com o tempo, a cabana foi ganhando vida. João construiu uma pequena horta nos fundos, plantou flores e pintou as paredes com cores claras. O lugar que antes parecia amaldiçoado agora atraía borboletas e pássaros. Às vezes, grupos de crianças do vilarejo vinham brincar ali, encantadas com as histórias que João contava. Ele falava de coragem, de arrependimento e do valor de fazer o bem mesmo quando ninguém está olhando. O ouro nunca mais foi mencionado, mas todos sabiam que havia algo sagrado naquele chão. Certa tarde, um jornalista que passava pela região ouviu falar da cabana do mendigo santo e decidiu conhecê-lo. João o recebeu com humildade e contou uma versão leve da história, que havia encontrado um lar abandonado, reformado com suas próprias mãos e aprendido a viver com pouco. O jornalista se encantou e escreveu uma matéria chamada "O Homem que Comprou uma Cabana por R$ 130 e Encontrou Paz Onde Só Havia Ruína." A reportagem viralizou, e João se tornou símbolo de esperança para muita gente. Mesmo com a fama inesperada, João permaneceu simples. Continuava acordando cedo, alimentando Tico e cuidando da horta. Dizia que sua riqueza era o amanhecer e a companhia do amigo de quatro patas. Um dia, uma mulher idosa foi visitá-lo, dizendo ser tataraneta dos Monteiro. Trouxe um rosário antigo e lágrimas nos olhos. "Meu bisavô sempre contou que o ouro da família estava perdido, mas agora entendo, não era o ouro que precisava ser encontrado, era a paz." João sorriu e aceitou o rosário como bênção. Com o tempo, João passou a ensinar na pequena capela do vilarejo. Falava aos jovens sobre humildade e sobre os perigos da ganância. "O dinheiro pode comprar o pão, mas nunca a paz", dizia. Todos o ouviam com respeito. Havia uma sabedoria em suas palavras que só o sofrimento e a redenção poderiam gerar. Tico, sempre sentado ao lado do altar, parecia escutar também, com o olhar sereno de quem compreendia o peso e o valor das almas humanas. Em uma manhã tranquila, João acordou mais cedo que o habitual. Sentou-se na varanda e observou o nascer do sol com Tico ao lado. O cão já estava velho, o focinho branco, os olhos cansados. João passou a mão em sua cabeça e sussurrou: "Você foi meu maior presente, meu amigo. Sem você, eu nunca teria encontrado nada disso." Tico deitou-se e suspirou profundamente, como se entendesse cada palavra. O silêncio daquela manhã era de gratidão e despedida. Alguns dias depois, Tico partiu silenciosamente, deitado ao lado da varanda onde costumava descansar. João o enterrou sob a árvore onde haviam passado tantas tardes juntos. Colocou sobre o túmulo uma pedra simples com a inscrição: "Aqui descansa o amigo que me ensinou o que é lealdade." Chorou como uma criança, mas também sorriu, porque sabia que, mesmo na dor, havia luz. O cão havia sido seu anjo, e agora, mesmo invisível, ele continuaria a caminhar ao seu lado.
Os dias seguintes à partida de Tico foram silenciosos demais. João acordava e ainda chamava o cachorro por hábito, esperando ouvir o som das patinhas no assoalho. Mas o eco que respondia era vazio. Mesmo assim, ele continuava conversando como se o amigo ainda estivesse ali. Hoje o sol nasceu bonito, Tico. Você ia gostar, dizia todas as manhãs. Com o tempo, aprendeu a transformar a saudade em prece. E, em cada brisa que cruzava o quintal, ele sentia a presença fiel do companheiro que jamais o abandonara. O vilarejo sentiu a ausência do cão tanto quanto João. As crianças deixavam flores no pequeno túmulo, e os adultos, ao passarem pela estrada, faziam o sinal da cruz. O lugar havia se tornado símbolo de esperança. A cabana do mendigo agora era chamada de Casa da Luz, pois todos que a visitavam diziam sair de lá com o coração mais leve. João recebia todos com humildade, oferecendo chá e histórias. Era como se o ouro que antes amaldiçoara aquele solo tivesse se transformado em bênção. Com o passar dos anos, João envelheceu. Seus cabelos, antes grisalhos, tornaram-se totalmente brancos. As mãos, marcadas pela vida, já tremiam ao segurar a caneca de café. Ainda assim, mantinha o mesmo brilho nos olhos, o brilho de quem conheceu o inferno e encontrou o perdão. Em suas noites solitárias, ele escrevia pequenos bilhetes com frases que havia aprendido com a vida. A fé é o ouro que não enferruja. A solidão ensina o valor da companhia. Ele os deixava presos nas janelas para que o vento os espalhasse. Um dia, um grupo de jovens foi visitá-lo para ouvir suas histórias. Sentaram-se ao redor da fogueira, e João falou sobre a vida antes da cabana, sobre a fome, o frio e o abandono. Depois contou sobre o ouro, a maldição e o milagre. O maior tesouro que encontrei não estava enterrado, disse. Estava dentro de mim, esperando ser descoberto. Os jovens o ouviram em silêncio absoluto. E quando se despediram, prometeram nunca esquecer o velho que transformou uma casa assombrada em um lar de paz. Naquela noite, João sonhou novamente com Tico. O cachorro corria por um campo verde, livre e feliz. Atrás dele, a mulher e a menina do medalhão sorriam, acenando para ele. O velho sentiu o coração leve, como há muito tempo não sentia. Quando acordou, o sol já estava alto, e o vento soprava suave, balançando as cortinas. Levantou-se devagar, caminhou até o espelho e viu um rosto envelhecido, mas sereno. Acho que está quase na hora, meu amigo, murmurou com um sorriso cansado. Nos dias seguintes, João ficou mais quieto. Passava horas sentado na varanda, olhando o horizonte, com o rosário da família Monteiro entre os dedos. Às vezes, fechava os olhos e parecia conversar com alguém que só ele via. Os vizinhos, preocupados, começaram a visitá-lo com mais frequência, trazendo comida e companhia. Ele agradecia com um olhar doce e dizia: não se preocupem. Quando eu for, não chorem. Só plantem flores aqui. A vida é feita de ciclos, e o meu está terminando em paz. Numa manhã de domingo, o vilarejo acordou envolto em um silêncio diferente. O sol estava quente e o ar, parado. Dona Rosa, a vizinha que costumava levar pão a João, foi a primeira a perceber. A porta da cabana estava entreaberta. Entrou devagar e o encontrou sentado em sua cadeira de madeira, o chapéu sobre o peito e um sorriso tranquilo no rosto. Ao lado, sobre a mesa, o medalhão dos Monteiro e o velho colar de Tico. Era como se ele tivesse apenas adormecido, mas o brilho de seus olhos já descansava em outro lugar. O enterro de João reuniu todo o vilarejo. As pessoas vieram de longe para prestar homenagem ao homem que havia mudado o destino daquele lugar. No mesmo campo onde ele enterrara Tico, foi aberto um pequeno túmulo. No epitáfio, os moradores escreveram: aqui descansa João da Luz, o homem que transformou o ouro em paz e o silêncio em esperança. Enquanto o padre fazia a última oração, uma brisa suave percorreu o campo, fazendo as flores balançarem. E alguns juraram ouvir um latido distante. Com o tempo, a cabana se tornou um pequeno santuário. Peregrinos vinham de diferentes cidades para conhecer a história do mendigo e seu cachorro. Diziam que à noite, quando o vento soprava mais forte, era possível ver duas sombras caminhando lado a lado no quintal, um homem e um cão. Nenhum deles parecia pesar sobre o chão. Eram apenas luz e lembrança. O ouro que antes amaldiçoara aquela terra nunca mais foi visto, mas seu brilho permanecia em cada alma que ali encontrava consolo. E assim, o velho mendigo e seu fiel amigo permaneceram eternos. Não nos livros, nem nas moedas, mas nas histórias contadas à beira do fogo, nas vozes das crianças e na fé dos simples. João havia descoberto que a verdadeira riqueza não está no que se encontra enterrado, mas no que floresce no coração.
E enquanto o vento cruzava o vale, levando o som distante de um latido, o povo de São Paulo sabia: a cabana de R$ 130 guardava o segredo mais valioso do mundo, o amor que nem a morte pode enterrar. O tempo passou, e a história do mendigo e seu cachorro começou a se espalhar pelos becos de São Paulo. Alguns diziam que João tinha sido um homem rico no passado, que perderá tudo por causa da ganância, e que Deus lhe dera uma segunda chance. Outros acreditavam que ele era apenas um homem simples, salvo por um milagre escondido sob a terra. Ninguém sabia a verdade, e João nunca se preocupou em contá-la. Ele e Tico viviam agora com serenidade, dormindo sob marquises, partilhando o pouco que tinham e o muito que sentiam. Todas as manhãs, João sentava-se na praça com o medalhão nas mãos, observando o reflexo do sol na prata antiga. O brilho suave parecia pulsar como um coração. Às vezes, ele jurava ouvir risadas distantes, uma voz feminina e outra de criança. Eles estão em paz, Tico, dizia com um sorriso leve. O cachorro, sempre atento, deitava a cabeça sobre o colo do dono e fechava os olhos, como se também escutasse. Aqueles momentos eram simples, mas tinham algo sagrado. A vida, que antes era dor e solidão, agora era calma e gratidão. Numa tarde chuvosa, João foi até o antigo terreno onde ficava a cabana. O local estava quase coberto pelo mato. Ele observou o espaço por alguns minutos, sentindo uma mistura de saudade e reverência. O ar ali parecia mais leve, mais limpo. Nenhum vento frio, nenhuma sombra. Apenas o som da chuva batendo nas folhas. "Você conseguiu descansar, não é?" murmurou. Enterrou as mãos no bolso e tirou o medalhão. "E talvez eu também precise descansar um dia." Colocou-o de volta, com carinho, e virou as costas, certo de que aquela história finalmente se encerrará. Mas, enquanto se afastava, Tico começou a latir. O cachorro havia encontrado algo entre as pedras cobertas de musgo, uma pequena cruz de madeira, ainda firme, marcada com o nome Clara. João ajoelhou-se, surpreso. "A filha!" murmurou. Fez o sinal da cruz e sussurrou uma oração simples, sem palavras ensaiadas. Por um instante, sentiu um calor suave ao redor, como se alguém o abraçasse invisivelmente. Tico se sentou ao lado, quieto, olhando o horizonte. "Vamos, meu amigo", disse o mendigo, levantando-se com um suspiro. "Temos muito caminho pela frente." A vida continuou. João passou a ser conhecido pelos moradores da região como o Homem do Medalhão. Nunca pedia esmola, sempre oferecia algo em troca, um sorriso, uma história, um conselho. As pessoas começaram a procurá-lo não por pena, mas por conforto. Diziam que suas palavras traziam paz, que seu olhar tinha algo divino. Ninguém sabia de onde vinha essa força, mas todos a sentiam. E, toda vez que alguém se aproximava, Tico ficava ao lado do dono, observando, fiel e silencioso. Certa noite, um menino de rua se aproximou e perguntou: "Tio, por que o senhor vive sorrindo, mesmo dormindo na calçada?" João olhou para ele e respondeu: "Porque há tesouros que a gente só encontra quando perde tudo." O garoto ficou em silêncio, tentando entender. Então João tirou o medalhão do pescoço e o colocou nas mãos do menino. "Guarda isso para mim. Um dia você vai saber o que ele significa." O menino olhou espantado, mas o brilho do objeto o acalmou. Tico latiu baixo, como se aprovasse a decisão. Na manhã seguinte, João não acordou. Dormia encostado no muro da praça, com o rosto tranquilo e o corpo coberto por um cobertor velho. Tico estava ao seu lado, quieto, guardando-o como um vigia fiel. Quando os primeiros raios de sol tocaram o chão, o cachorro levantou a cabeça e olhou para o céu. Latindo uma única vez, longa e forte, depois se deitou ao lado do amigo e fechou os olhos. Alguns dizem que nunca mais acordou. Outros juram tê-lo visto vagando pela praça nas noites de lua cheia, como se ainda estivesse esperando seu dono. Dias depois, o menino voltou à praça, segurando o medalhão. Procurou João, mas só encontrou flores sobre o lugar onde ele costumava dormir. Abriu o medalhão com cuidado, e dentro havia algo novo, uma fotografia antiga de um homem sorrindo com um cachorro nos braços. Tico e João, estava escrito atrás. O garoto chorou sem entender bem por quê. Guardou o medalhão no peito e prometeu cuidar dele. Naquela noite, sonhou com um campo dourado e duas silhuetas caminhando lado a lado em direção à luz. Com o tempo, a história do mendigo e seu cachorro virou lenda nas ruas de São Paulo. Alguns diziam que o medalhão trazia sorte, outros que carregava bênçãos. Mas todos concordavam em uma coisa: onde quer que o objeto estivesse, havia também esperança. E quando o vento soprava mais forte, parecia carregar risadas,
uma humana, outra canina, misturadas na brisa. Diziam que era João e Tico, cuidando dos esquecidos, protegendo os que ainda buscavam abrigo na chuva. E assim, entre becos e calçadas, a história deles nunca terminou. Tornou-se um sussurro entre os que ainda acreditam em milagres escondidos nas coisas simples. Um mendigo e seu cachorro, unidos por amor e destino, que transformaram maldição em luz e solidão em eternidade. E enquanto houver alguém que olhe para o céu e sussurre um obrigado sem saber porquê, a alma deles continuará viva, correndo pelas ruas molhadas da cidade, lado a lado, como no primeiro dia em que se encontraram.